Graça e paz, família, graça e paz abençoados, meus irmãos aqui na gravação, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião presencial e também virtual aqui com vocês, tá bom? Muito obrigado a todos vocês que têm acompanhado aí as mensagens durante a semana, obrigado por estar fazendo com que a palavra esteja correndo, sendo glorificada, tá? Para quem está me assistindo pela primeira vez, eu sou teu irmão em Cristo, Elson Jesus. Falamos aqui da Bahia. Estamos aqui na cidade de Lauro de Freitas. Quer fazer uma visita, quer conhecer o espaço onde a Igreja de Cristo se reúne? É aqui na Rua Direta do Fazendão, próximo à entrada do Centro de Treinamento do Bahia. A rua é a Rua Santa Cecília, ao lado de uma loja de material de construção chamada DL. Tá bom? Vamos ao tema, queridos. Circuncisão, maus obreiros e cães gulosos. Cuidado. Cuidado com a circuncisão, os maus obreiros e os cães gulosos. Vamos meditar na palavra do Pai. Filipenses capítulo 3, versículo 2. Disse o apóstolo Paulo: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Tomem cuidado dos cães, tomem cuidado dos maus obreiros. Tomem cuidado com a falsa circuncisão. Vamos começar da circuncisão. 3:3. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito ou em Espírito. E nos gloriamos em Cristo Jesus, nos feitos de Cristo. E não confiamos na carne. Irmão Elson, o que era a circuncisão? A circuncisão era um sinal que os judeus recebiam mediante uma aliança que eles tinham com o Criador. Então os judeus, eles recebiam um sinal lá no prepúcio, no órgão masculino. Então aquilo era uma marca que eles tinham na carne, onde demonstrava que eles tinham uma aliança com o Criador. Só que em Cristo, depois do feito da cruz, esta circuncisão, este sinal, se tornou um sinal falso, ou seja, sem eficácia. Não precisava mais continuar fazendo. Por quê? Porque era um sinal feito na carne e era apenas para os judeus. A verdadeira circuncisão, ela não é feita mais no prepúcio, ela não é feita mais na carne, bem como também ela não é feita apenas para os judeus, como era nesse caso da antiga aliança. Então, a verdadeira circuncisão, ela foi feita agora no Espírito, mediante a obra do Cristo no Calvário. Mas, irmão Elcio, então o que seria uma falsa circuncisão? A falsa circuncisão, ela é carregada de doutrinas oriundas do judaísmo. Nós não vamos ficar presos aqui apenas no sinal da circuncisão que era feito no homem. Mas a circuncisão, ela é carregada de todo um rudimento. Ela é carregada de todo um contexto legalista. E nós vamos compreender isso. Então, Paulo disse, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. A falsa circuncisão, ela confiava na carne, ou seja, ela confiava nas obras. O falso sinal que era carnal,
O povo acreditava e confiava nas suas obras. O que é que o religioso hoje ele faz? Ele faz uma obra e ele passa a confiar não na obra do Cristo, mas na sua própria obra. Então isso é uma falsa circuncisão, é uma falsa aliança com Deus. Quando o Filho de Deus ele diz assim: eu vou buscar a presença de Deus no monte. Se você não for buscar a presença de Deus no monte, você não tem intimidade com Deus, você não tem vida com Deus. E isso é uma falsa circuncisão, porque é uma obra falsa. Quando ele diz assim: eu sou abençoado porque eu sou um dizimista ofertante, você não dizima, então você não é abençoado financeiramente. E isso é uma falsa circuncisão. Quando ele acredita que ele não tem pecado, porque o pecado dele ficou na água do batismo, isso é uma falsa circuncisão, porque o pecado não ficou em água de batismo. Jesus levou o pecado no madeiro, na cruz, na obra redentora. Então tudo aquilo que é carregado de obra meritória, porque eu oro mais, porque eu me consagro mais, porque eu estou em jejum e oração, isso é uma falsa circuncisão. E Paulo diz que a verdadeira circuncisão não é confiar na carne, é se gloriar no feito de Cristo. E esses aprenderam a adorar o Eterno em espírito e em verdade. Amém, abençoados? Olha lá, João 4:23. Mas vem a hora, e já chegou, que Jesus já estava ali ensinando aquela mulher samaritana. Mas vem a hora, e chegou, em que os verdadeiros adoradores, se ele está falando de verdadeiro, então abre uma brecha aqui para os falsos. Existem os falsos adoradores. E quem são os falsos adoradores? O da falsa circuncisão. Aqueles que dizem que adoram a Deus por meio de obras meritórias. Então, se Jesus estava dizendo que os verdadeiros adoradores existiam, ele também está afirmando que também existiam os falsos. E quem eram os falsos? A própria mulher samaritana vai dizer. A mulher samaritana disse: nós, os samaritanos, adoramos e buscamos a Deus aonde? Nos montes. Falsa circuncisão. Religiosidade. Aí ela disse: vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém, apontando para o templo. Também uma falsa circuncisão. Adoração mediante as obras do judaísmo. Aí Jesus disse: não é no monte e muito menos em Jerusalém. Não é no monte nem em Jerusalém. Por que, Jesus? A hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então os verdadeiros, eles adoram em espírito e em verdade. Você não adora a Deus por meio de religiosidade. Vai para onde, irmão? Eu vou para a igreja. Vai para onde, irmão? Eu vou para o templo do Senhor. Vai para onde, irmão? Eu vou para a casa de Deus. Isso é ser falso adorador. Você já viu aqueles pregadores que dizem assim: agora vamos adorar a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Não existe isso, abençoado. Não existe adorar a Deus com dízimo e com as ofertas. Como não existe também adorar a Deus por meio de jejum. Como não existe adorar a Deus por meio de subida em monte. Ou por óleo ungido. Não existe adorar a Deus por campanha. Isso é falsos adoradores. É a falsa circuncisão. Não existe adorar a Deus em culto profético. Não existe adorar a Deus por essas obras onde você subentende que se você não as praticar, Deus não recebe o teu louvor e a tua adoração, ou culto racional. Isso é uma falsa circuncisão. Mas o Pai, disse Jesus, procurava os verdadeiros adoradores. Jesus também disse: esse povo, falando da falsa circuncisão, Jesus disse: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração, não é o órgão que bombeia o sangue,
É a mente, o seu sentido, o seu entendimento está onde? Longe de mim. Longe por quê? Porque não entendem nada. Esse povo sempre erra o caminho. Isaías capítulo 1, versículo 3, diz que o jumento conhece a manjedoura do dono. O gado, o boi conhece o seu possuidor, mas Israel, a falsa circuncisão, não entendia Deus. E a religião que deriva, principalmente do judaísmo, que segue algumas diretrizes do fundamento judaico, é uma falsa religião. Até mais falsa do que eles mesmos. Porque pelo menos eles estavam vivendo uma aliança que foi direcionada para eles. E aquele que quer praticar aquilo que Deus não mandou praticar? Pior ainda. 24. Deus é o quê? Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito. Os verdadeiros adoradores não vão conseguir adorar Deus por meio da carne. A carne não louva a Deus, entenda isso. A carne não glorifica a Deus. Paulo disse que na carne ele encontrava outra lei, a lei do pecado, a lei do erro. Jesus disse que a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele disse que a carne para nada aproveita, para nada presta. Ô irmão Elcio, então você está abrindo uma porta aqui, uma brecha, para então, já que a carne não louva a Deus, já que a carne para nada presta, então Deus não se importa com aquilo que eu pratico na carne? Claro que se importa. Ele diz que a carne para nada presta no sentido de que a carne não se converte. Ele não está dando uma legalidade para você andar na carnalidade. Pelo contrário, Paulo disse, eu esmurro o meu corpo, a minha natureza humana, para que falando da graça aos outros, para que pregando aos outros, eu mesmo com as minhas ações não venha a ser reprovado. Então, uma vez que você entende e você acredita que você é um filho de Deus, porque não sou eu que vou te convencer que você é um filho de Deus. O Espírito testificou no teu espírito que você é um filho de Deus, você agora vai ser educado por esta palavra, porque senão você se torna um falso moralista, um fariseu em graça e adorando a Deus não em espírito, não em verdade, mas adorando por meio da falsa circuncisão, religiosidade. E é isso, amado, nós praticávamos lá, quando nós estávamos lá vivendo a hipocrisia religiosa. Venha ter vida com Deus, coma um pedaço de pão. Isso é falsa circuncisão, abençoado. Venha ter vida com Deus, tome aqui o cálice de suco. Isso é uma falsa circuncisão, abençoado. Isso não é ser verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Romanos capítulo 1, versículo 9. Eu vou ler rápido, que são textos bem objetivos, claros. Romanos 1,9. Disse Paulo. Porque Deus, a quem sirva onde? Em meu espírito. Agora isso é bem interessante. Você sabia que tem uns abençoados em graça, que é mais ignorante do que alguns que estão no sistema religioso? É porque assim, no sistema religioso, as pessoas aprenderam que servir a Deus é estar na igreja, é dar dízimo, é ir no monte, é sair às 3 horas da tarde num sol terrível, distribuindo folheto. Eles aprenderam que adorar a Deus no sistema é jejuar, se consagrar, participar de vigílias. Eles aprenderam no sistema que servir a Deus é desta forma. Aí Jesus, cumprindo o ministério terreno, ele disse, quando vocês sustentam um órfão, quando vocês levantam um caído, quando vocês visitam alguém, quando vocês exercitam a justiça, quando vocês exercitam a misericórdia, quando vocês exercitam a generosidade, o amor para com o próximo, vocês estão
fazendo a obra de Deus. Então observe que uma coisa não anula a outra. Agora, existem algumas pessoas em graça que não querem responsabilidade com o reino, diz assim, não, eu adoro em espírito. Sim, mas o que é adorar em espírito? Pergunta para essas pessoas, eles não sabem. Não, irmão, eu adoro em espírito porque Deus, Ele é espírito, então eu adoro em espírito. Sim, mas o que é? Traduz aí, desenrola esse manto aí. O que é adorar a Deus em espírito? Adorar a Deus em espírito significa que eu não faço nenhum tipo de ação por meio deste corpo, porque a minha adoração é em espírito? Não. Pelo contrário, já que tu diz que adora a Deus em espírito, aí é que você vai precisar esmurrar essa natureza caída para, através deste veículo, você glorificar o eterno por meio das tuas ações. Não é para ser, mas é porque você é. Porque senão nós vamos entrar em um campo muito perigoso, onde as pessoas vão dizer, bom, já que eu adoro a Deus em espírito, então eu posso me prostituir, porque prostituição é na carne. Já que eu adoro a Deus em espírito, então eu posso adulterar, eu posso mentir, porque eu adoro a Deus em espírito. Como adorar a Deus em espírito e viver na imundícia da carne? Perceberam, abençoado, que isso é hipocrisia? Queridos, graça é liberdade de culto ao eterno. Não é licenciosidade para andar nas paixões, nas cobiças e dizer que adora o Pai em espírito. Jesus estava conversando com a mulher samaritana, ensinando a esta mulher a adorar a Deus em quê? Em quê? A mulher disse, é no monte? Ele disse, não. A mulher disse, é em Jerusalém? Ele disse o quê? Não. É em espírito e em... Agora, quando você continua lendo, o que é que Jesus está falando para aquela mulher? Cadê teu marido? O que tem a ver uma coisa com a outra? Se Jesus está ensinando de uma adoração em espírito. Mas Jesus pergunta, cadê teu marido? A mulher, não tenho. Jesus lhe disseste bem, tiveste 5, o que tu tem agora não é teu. O que é que Jesus estava dizendo? Continue com ele. Continue se prostituindo. Continue mentindo. Continue no erro. Porque em espírito e verdade pode tudo. E aí? Viu? Cadê teu marido? Jesus começou a tratar com o caráter daquela mulher que não existe evangelho sem transformação. Evangelho tem transformação, disse Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12, porque a graça de Deus nos ensina, ela é educadora, ensinando-nos a renunciar às paixões e às concupiscências do presente século. Viu aí, pessoal? Quando você se conscientiza disso, você não se torna um santarrão, você se torna um consciente de que você é falho, que você tem limitações, mas que existe um poder que opera na tua vida para você se controlar. Tudo é lícito, nem tudo me convém. Tudo é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Tudo é lícito, mas nem tudo edifica. Eu sou livre, não para usar da liberdade para viver dando ocasião à carne. Mas é espírito de verdade, tem que ter. E cadê a verdade? Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, vírgula, Paulo servia a Deus aonde? No espírito. Então pronto, Paulo colocou uma redinha e foi dormir. Foi isso que Paulo fez? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, Paulo disse, eu trabalhei muito mais do que todos eles. Trabalhou para ser salvo? Trabalhou para ser filho de Deus? Não. Trabalhou, se esforçou, se dedicou, porque ele era filho.
E detalhe, ele não era um falso adorador, ele era um verdadeiro adorador. Trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas o favor, a graça de Deus que está comigo, a sua graça me deu força nas minhas fraquezas. Mesmo com os espios da carne, com as paixões à flor da pele, com a vontade de se vingar, de bater, de gritar, mas a graça o fortalecia. Ele disse: de muita boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, nas angústias, nas injúrias, nas perseguições, por amor. Quem ama Cristo aqui? Quem ama Cristo aqui? Quem ama o Eterno? Quem ama Deus, o Criador? Por amor a Cristo. Alguém que diz que ama a Deus, mas burla, mas não recebe esta palavra como uma palavra que educa, que ensina, é mentiroso, é um falso adorador. Senhor, eu te amo. Senhor, eu te adoro. Aí Deus olha e diz: sim. Mas cadê a ação, a atitude que você me ama e me adora? Já viu o marido que agride a mulher? Pá, pá. A mulher olha para ele: por que você está me batendo? É porque eu te amo tanto, que eu não resisto, me deu vontade de te dar um tapa na cara. Mas que amor do capeta. Quem ama vai fazer um cafuné, vai fazer um carinho. Tá, tem uns momentos lá de birra, tem. Todo casal tem. Por quê? Porque a carne é fraca. E casamento não é espiritual. Casamento não é de espírito, é de carne, irmão. Tu te acha as birras. Mas quando existe um amor recíproco, tem um momento de paz, né, irmão? Tem um momento da conversa. Eu te amo, Deus. Tu sabe que eu te amo no meu espírito. Na minha carne, Jesus, sai de baixo, porque na minha carne é só carne. Porque a Deus a quem sirvo no Espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Viu aí, abençoado? Servir a Deus em Espírito. Romanos 12, 11. No zelo aqui é cuidado. No zelo, no cuidado, não sejais o quê? Remissos, querido. Corta para mim. Eu vou falar de uma forma geral, mas eu não estou também generalizando, tá? Desculpa aqui a redundância. Mas em graça, com o entendimento do Evangelho da graça, não vou dizer todas, mas a maioria das pessoas se tornaram remissos. Se tornaram pessoas acomodadas, relaxaram. Sabe, abençoado? Aquilo que no sistema religioso ele não fazia, porque ele tinha medo do diabo, medo de Deus, na graça, ele se tornou remisso, sem temor de Deus. Eu conheço crente, não crente, religioso, não religioso, que estão na graça, que no sistema religioso não davam um palavrão, com medo de perder a bênção, com medo de Deus apertar o parafuso, como eles dizem. Chegou na graça, eu vou falar, tá bom, bênção? Vou falar. Chegou na graça, boca podre. Não mede as palavras. Chegou na graça, me falta até assunto para falar. Chegou na graça, meu irmão, se revelou, mas isso é muito bom, porque nada fica oculto, porque a luz tudo manifesta. A graça só manifesta quem a pessoa sempre foi, mas nunca se revelou no sistema, nunca se manifestou. No sistema não tem aquela coisa de manifestar os demônios? A graça manifesta os hipócritas. A graça manifesta os hipócritas. A falsa circuncisão saiu, chegou a verdadeira circuncisão, que é no Espírito, e aí não pode ocultar mais nada do Cristo. Não pode ocultar mais nada de Deus, a verdade é essa, pessoal. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito.
servindo ao Senhor. Então, quando o teu espírito é fervoroso, você vai servir ao Senhor, mas você não vai servir ao Senhor nesse sentido, o espírito, não, uma vez, você vai servir ao Senhor porque você vai exaltar, glorificar através da tua vida. Imagine que alguém olhava para você no sistema religioso e dizia, essa pessoa aí é um exemplo, ele é chato, quer convencer todo mundo, diz que a religião dele é a única que salva, né? Esse camarada é um religioso, fica toda hora no monte. Esse camarada aí fica dizendo que se eu não aceitar Jesus eu vou para o inferno. É chato. Nesse sentido, pensem nos camaradas chatos, né? Esse camarada diz aí que se você não for para a igreja, você está perdido. Então é chato. Mas em contrapartida, você vê algumas pessoas, não vou generalizar, porque tem as batatas podres, né? Mas você vê muitas pessoas honestas, pessoas compromissadas, pessoas justas, pessoas que dão a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, dentro do seu entendimento limitado. Entendeu, abençoado? E até pessoas que não são evangélicas, que praticam outras religiões, você vê, não, aquela pessoa é pessoa séria. Eu conheço vários. Não, aquela pessoa é pessoa do bem. Aquela pessoa é pessoa verdadeira, uma pessoa, sabe, que pratica o bem. Então você começa a observar, abençoado, que o que muda o caráter não é a religião. É o temor. É o temor que as pessoas devem exercer e desenvolver. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Tinha uma coisa que eu sempre me cobrava. Eu passei 17 para 18 anos no sistema religioso. E lá no sistema, eu era politicamente correto, fiel, né, dentro daquela tradição que vocês conhecem, não preciso aqui estar citando. Eu me dedicava, sabe? Eu lembro que muitas vezes eu levava nome de frouxo, que as menininhas ficavam dando em cima, naquele tempo eu estava bonitinho, ajeitado. E eu dizia, não é assim não, rapaz, calma aí. Ah, mas fulano é solteira, é BBB e tem até um carro. Eu falei, problema dela é do carro dela. Eu não sou habilitado para dirigir o carro dela. Então, eu lembro que eu ficava sempre assim, procurava me relacionar com pessoas mais velhas, no ministério, conversar com as pessoas mais velhas. Eu gostava muito de conversar com as senhoras, porque eu via que aquelas senhoras gostavam de orar, aqueles senhores que gostavam de como eles dizem, né, evangelizar. Então, eu procurava esses grupos, eu me relacionava mais com esses grupos que eu via que tinha, de fato, um compromisso com a religião. Então, os mais novos, que, pizzaria e balada funk, gospel e tal, eu não andava muito nesse meio. E aí eu lembro que eu fiquei quase 5 anos solteiro, jovem e tal, e eu era muito afrontado em relação a isso. Só que eu falei, não, abençoado. Aí eu venho para a graça. O Pai abriu o nosso entendimento. Sabe de uma? Já que eu não soltei a franga na religião, com medo, e não, agora eu vou soltar a franga, sou livre. Eu vou chutar o pau da barraca. Eu adoro a Deus em espírito. O que é que tem eu trair minha esposa? Querido, se esse sentimento um dia subir no meu coração, pode ter certeza. Primeiro que vai ficar sabendo é vocês. Porque não vai existir reunião. Não vai existir vídeo no YouTube. E eu não faço isso não, abençoado. É porque a graça, ela não tira o temor de Deus. Pelo contrário, ela vai nutrir. Paulo disse, desenvolvendo a vossa salvação com temor e tremor. Não é porque eu sei que eu não perco a vida eterna, que eu vou viver uma vida Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 1. Alguns indivíduos que desceram da Judéia, a falsa circuncisão, ensinavam os irmãos, se não, vou ler novamente, alguns indivíduos que desceram da Judéia, ensinavam os irmãos, 2 pontos, se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. O que é que a falsa circuncisão religiosa diz hoje? Se não dá o dízimo, está roubando a Deus. E os ladrões não herdam do reino. Se não herdam o reino, não é
salvo. Isso é uma falsa circuncisão. Se não jejuar, não está em consagração. Se não tem consagração, não tem vida com Deus. Isso é uma falsa circuncisão. Se não buscar a presença de Deus no templo, você não pode dizer que anda com Ele. Uma falsa circuncisão, obrigando os irmãos a praticar os costumes de Moisés. E como eu falei, circuncisão aqui, nesse contexto, era o ato da circuncisão. Era o sinal da circuncisão. Mas ela é carregada de um contexto. Vamos lá, olha aí. Gálatas 5:1, disse Paulo: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Para a liberdade, o Espírito Santo te libertou do sistema escravagista religioso. Bom, já que para a liberdade Cristo me libertou, então, irmão, eu vou viver a minha vida. O mesmo Paulo disse: vivo não mais eu, mas o Cristo vive em mim. Portanto, a vida que agora eu vivo na carne, eu não vivo para mim mesmo, mas para aquele que me amou e se entregou por mim, dizendo Paulo, para aquele que nos ama e está em nós pelo Espírito. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes, e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. É para a liberdade, mas não volte ao jugo de escravidão. Por que, Paulo? 2. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Se vocês deixarem circuncidar, o que Paulo falava, Cristo de nada aproveita para vocês. Você que pratica jejum, dízimo, guarda sábado, sobe monte, etc, etc. Cristo, o feito do Cristo é anulado. Nada aproveita. Ou seja, o que ele fez não adiantou de nada na concepção daquele que pratica a falsa circuncisão. Por que não adiantou de nada? Por causa disso aqui, ó. 5:3. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está, o quê? Obrigado a guardar toda a lei. Se deixou circuncidar, tem que guardar toda a lei. Guardei o sábado, tem que guardar toda a lei. Deu o dízimo, tem que guardar toda a lei. Tudo que você fizer, oriundo do antigo pacto, do judaísmo, você está obrigado a guardar toda a lei. Paulo disse em Gálatas capítulo 3, no versículo 10, ele diz que todo homem que se sujeita às obras da lei, ele não pode ser justificado, mas ele é obrigado a praticar a risca. Tiago capítulo 2, versículo 10, ele disse: se tropeçarmos em um ponto da lei, somos transgressores de toda a lei. Então, queridos, a lei de Moisés, ela estava constituída em 613 mandamentos, estatutos, ordenanças, juízos, que o homem não podia cumprir. Então, se a falsa circuncisão, e é o que nós estamos vivenciando, presenciando hoje, quando alguém diz, venha sacrificar no altar, que não é o sacrifício da lei, estaria sendo obrigado a praticar todo o judaísmo, e não é isso que o Deus eterno quer para nossas vidas. Então, querido, esta é a falsa circuncisão, a religiosidade que nós estamos vendo por aí, onde as pessoas obrigam, querem que as pessoas pratiquem obras extraídas da Bíblia. Ô, irmão, mas você tem que entender que aqui eu tenho um respaldo bíblico. Olha o que Jesus disse aqui em Lucas. Olha o que o profeta... Agora, interessante que ele só diz aquilo que lhes convém. Eles fragmentam as Escrituras para apoiar e fundamentar suas teses.
Não, irmão, porque Jesus disse aqui, ó o que Jesus disse aqui, ó. A casta de demônio que só sai com jejum e oração. Então tem que jejuar e orar. Mas também no mesmo livro que Jesus disse isso, Jesus disse, por que é que meus discípulos vão jejuar enquanto o noivo está presente? No mesmo livro que Jesus disse isso, ele estava cumprindo a lei, Mateus 5, 17 em diante. Então as pessoas saem procurando, olha, não, isso aqui eu vou aplicar na igreja, isso é falsa circuncisão. Não, aqui, ó, Jesus disse que tem que jejuar. Quando vocês jejuarem, não seja como os hipócritas fariseus. Ah, é? Mas também a mesma escritura vai ensinar o jejum autêntico lá em Isaías 58. Então eu preciso contextualizar, eu preciso entender o que é que a palavra está dizendo, para quem está dizendo, dentro de que pacto está sendo falado aquilo, para através daí você começar a entender o que é que Deus quer nesse tempo para a tua vida. Não é aquilo que Paulo fez que você tem que fazer, precisamos entender também o contexto que Paulo estava falando aquilo, para quem Paulo direcionou aquela palavra, e o que é que influencia para o nosso espírito, e o que era apenas um mandamento que Paulo estava dando lá para Timóteo, aplicar para a igreja do primeiro século. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Isso é a falsa circuncisão. Tito, capítulo 1, versículo 10. Porque existem muitos insubordinados, faladores, especialmente é um falso ensinamento, porque isso aqui era dos judeus. Quando ele manda sacrificar, é um falso ensinamento, porque era dos judeus. Isso é uma falsa circuncisão. Então Paulo disse, especialmente os da circuncisão. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. Olha lá, maus obreiros. Falamos da circuncisão, vou ser direto ao assunto, é uma mensagem simples e objetiva. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. São fraudulentos. Transfigurando-se em apóstolo de quê? De Cristo. Não foi Cristo que me enviou. Não foi. Não, porque eu fui enviado, eu fui chamado por Deus. Não foi, irmão. Você colocou o nome de Deus na bagunça. Porque Deus me revelou, Deus me mostrou, eu vou trazer para a igreja. Não traga não, irmão. Não traga para o povo de Deus aquilo que não está tendo nenhum respaldo na revelação, não. Traga apenas aquilo que está em respaldo com a revelação do Evangelho. É porque o Espírito me inspirou aqui. Para com isso, abençoado. Você vai confundir a mente do povo de Deus. Já não basta a religiosidade. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. Cadê meu controle? Está aqui? Pronto. Vamos lá. Atos capítulo 20, versículo 29. Eles transfigurando-se em apóstolo de Cristo, enviado de Deus. Olha lá. Atos 20, 29. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós, quem? Lobos cruéis, os maus obreiros. Os maus obreiros. Os cães gulosos. Entrarão no meio de vós, lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Não poupa, abençoado. Não poupa o rebanho, não quer nem saber. Eles são lobos cruéis. Não estarão fora, estarão no meio de vocês, disse Paulo. Mas ele disse uma coisa interessante, não quando eu estiver aqui. Paulo disse, quando eu estiver aqui, eu não deixo esses camaradas entrar. Agora eu vou partir. Depois da minha partida, vai entrar no meio de vocês. Lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Quando nós começamos a ministrar o Evangelho da Graça, há uns 6 anos atrás,
eu comecei a conhecer muitos irmãos em graça, espalhados por Salvador, Recôncavo. E aí, como nós demos um pontapé inicial, aí essas pessoas começaram a vir ter conosco. E nos pediram apoio. Olha, é porque eu estou começando um trabalho assim, no bairro X, no bairro Y, tal e tal. E aí, vai colar comigo? Falei, certo, vamos estar juntos e tal. Aí comecei a perceber o desvio de conduta. Ah, porque assim, isso aqui a gente pode deixar. Como é que é? Não, porque... Falei, como assim? Não, mas é na graça. Na graça o quê, rapaz? Que conversa é essa? Não. Como assim? Ah, não, irmão, mas veja bem, isso aqui pode, porque isso aqui... Aí teve um abençoado que saiu de uma determinada religião e me procurou e disse, olha, eu e você, nós dois, parceria forte. Eu tenho uma certa influência, bababá. Eu falei, sério? Sério? E aí sentamos em uma determinada casa, conversamos, aí ele começou a expor. Veja bem, estou pregando a graça agora, tal, e você também, vamos unir forças aí, vamos bombar. Eu falei, sério? E aí, o que é que você tem para propor? Qual a tua proposta? Veja bem, agora a minha esposa, ela tem o dom de revelação, irmão, então vamos deixar... Falei, deixar o quê? Não. Quando Deus quiser usar a minha esposa, pá. Eu falei, como assim, irmão? Você quer o quê? Não, a gente vai começar a pregar graça, mas na hora que Deus tomar minha esposa, deixa ela. Eu falei, deixar o quê, rapaz? Ele, sai pra lá, rapaz. Acreditado é melhor andar sozinho do que mal acompanhado? Jesus disse, vocês não querem ir também não? Querem ir? Cai fora. Aí Pedro disse, para quem iremos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Queridos, não é andar alinhado com o irmão Elcio, é andar alinhado com a palavra da graça, na sua simplicidade, sem precisar forçar a barra. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão rebanho. E aí chegou um casal, nós estávamos lá no bairro lá de cima, e aí chegou um casal e parou o carro, e terminava o culto, era ele dando carona para todo mundo, e tal, e aquela coisa, e olhou assim, irmão, tá precisando de um microfone aqui, eu vou chegar com o microfone. Eu falei, amém, irmão, deixa Deus te usar. E aquele abraço, aquela coisa, e bebê, tal, eu digo, glória. E a esposa cantava e começou a louvar, tinha uma voz muito bonita por sinal, e tal. Oi, irmão. Calma aí, irmão. Calma aí, com todo respeito, com muito amor e carinho. Olha, meu irmão, eu tive que me sacrificar para começar a ministrar graça. Eu abri mão de anos e anos de terra lá na sunga. Eu abri mão de batismo em água, de pessoas que eu ensinava, depois eu tive que voltar a desconstruir aquilo que eu construí na mente das pessoas. Eu tive que enfrentar até parente me vendo agora como um desviado, um herege. Agora tu vem para cá carregado de sofisma, de religiosidade. Calma aí, irmão. Não, porque, veja bem, porque eu falei... Não andarão dois juntos se não houver acordo. Querido, eu não vou poder agradar todo mundo, irmão. Você não vai poder agradar todo mundo. Precisamos exercer humildade. Certa feita, eu já mudei. E eu estou percebendo as pessoas que mudam em torno da verdade. E eu pregava e batia aqui, ó. O diabo foi aniquilado, Hebreus 2,14. O diabo foi aniquilado, Hebreus 2,14. O diabo foi aniquilado, Hebreus 2,14. Certa feita, eu fui convidado para ir pregar em outro estado. E aí tinha preparado a mensagem e tal. E aí depois eu falei assim,
Falei não, estava estudando e de repente eu bati os olhos em um texto em João 8,44. O diabo homicida e pai da mentira. E aí na hora, a mente... E Deus começou a me fazer lembrar de textos e versículos e eu digo, meu pai do céu. Cheguei para minha esposa e falei, e agora, o que é que eu vou fazer? Olha para essa mensagem aqui. Olha quem é o diabo homicida e pai da mentira. O diabo, como um ser espiritual, nunca existiu. Cris disse, tu é doido, Elcio? Não faz isso não. Ninguém está falando disso ainda. Como é que você vai falar? Eu falei, sabe por que eu vou falar? Porque existe um respaldo. Não é um versículo solto. Existe uma revelação, um entendimento. Aí eu fui e falei. Olha o que é que os mensageiros da graça pregam hoje. A maioria, que o diabo, como um ser espiritual, nunca existiu. Aí eu descanso no meu coração. Vou ficar vaidoso? Porque eu falei? Não. Eu descanso porque eu entendo que houve uma revelação para uma edificação mútua. Bem como outros assuntos que eu não tinha um entendimento, e eu comecei a ouvir outros mensageiros e disse, todo sentido, um contexto. Diferente de quando alguém chega agora e começa a falar uma asneira, sem nenhum fundamento, apenas com seus achismos, querendo chamar atenção para ganhar ibopes e seguidores no YouTube. Se eu quisesse ganhar, eu quero que as pessoas sigam o canal, é bom. Mas se eu tivesse um intuito financeiro, lucrativo, acima daquilo que eu quero, que eu acredito que Deus quer que esta palavra corra, eu abria um canal de comédia. Aí eu ia ganhar dinheiro e ia ganhar muitos seguidores. Sabe por quê? Porque eu não sou comediante, não sei contar piada, então o povo ia lá só para me charlar. Atos 20:30. E de entre vós mesmos se levantarão homens, entre vós mesmos, que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Maus obreiros, cães gulosos. Não é para levar as pessoas ao Cristo, ao Eterno, ao Criador, no entendimento. É para trazer após si. Eu quero que você me siga, eu quero que você me assista, eu quero que você me acompanhe, eu quero que você se reúna aqui. Meu irmão, já falei, vou repetir. Não adianta isso. Não tem como você sustentar isso. Ezequiel capítulo 34, versículo 3. Comeis a gordura, era a linguagem deles, e vos vestis da lã. Olha lá, falando o sanguessuga, né? Todos nós fomos abusados lá no sistema, abençoado. Todos nós. No final da mensagem aqui, eu vou dar uma reflexão em off aqui para você entender. Comeis a gordura e vos vestis da lã. Matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Não apacentam. Não cuida do povo. Não cuidava dentro do contexto. (34:5). Assim se espalharam por não haver pastor. Não havia pastor. E tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. Não tinha um pastor para conduzir, dentro dessa linguagem, né, o rebanho. Não tinha alguém para conduzir o povo ao Cristo, ou nesse contexto, ao Deus de Israel. Não tinha. Aí, por boca de Ezequiel, ele disse, todos estes atalaias são cães. Isaías repete isso, olha lá. Isaías 56:11. Estes cães são gulosos, não se podem fartar, eles não se fartam nunca. Eles são o quê? Pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho.
cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. É a igreja evangélica fogo puro, é a igreja brasa viva do altar, é a igreja pão, peixe e brasa, é a igreja mocotó de Jeová, é a igreja machiste do céu. Tem de tudo, abençoado. Cada um para a sua parte, cada um com as suas empresas. Apacentando quem? Seus negócios. E passa de família para família, né, abençoado? Um membro de fora não se torna lá o dono da lancha. O dono da lancha é o cabeça branca. É o chefão que abriu lá a empresa. E aí? Pastores que nada compreendem. Eu trabalhei com um certo pastor e a gente começava a falar do evangelho e ele disse assim: irmão, eu não gosto de ensinar. Eu falei: sério? Eu tenho aí a igreja, tem várias congregações, então, mas eu não gosto de ensinar não. Na escola dominical eu coloco lá minha filha para ensinar. Eu falei: por quê, irmão? É porque meu negócio é pegar fogo. Ele pega fogo. Eu pego o microfone, meu irmão, e digo logo que Deus está falando, e BBB, e o povo se anima, o povo se alegra. O povo gosta disso, irmão. Esse negócio de ensinamento, eu não tenho paciência, não. Viu aí? Que pastor é esse? Jesus disse: aprender de mim, eu vou ensinar para vocês que sou manso e humilde de coração. Aí vem alguém que diz que é pastor enviado de Deus, e diz que não tem paciência nenhuma para ensinar, quer enganar o povo, apacenta a si mesmo. Por causa da ganância, cada um para os seus próprios caminhos, cada um seguindo a sua própria parte, seus próprios objetivos. E detalhe, só voltando aqui, estes cães são gulosos, não se podem fartar, eles são pastores que nada compreendem. Todos eles, todos eles se tornaram para o seu caminho. Olha, queridos, todos dentro do contexto, quando nós lemos Isaías, os falsos atalaias de Ezequiel, não está dizendo que Deus não deu o dom para os verdadeiros, não. Uma irmã falou assim: todos é todos, então todo pastor é ladrão. Eu falei: rapaz, calma aí. Eu não posso generalizar. Nem todo mundo aí que está cuidando de congregação, no sistema religioso, é lobo devorador, não, irmão. Você sabia que tem pastores aí de congregação, é assim que eles gostam de ser chamados, pastores de congregação, que passa perrengue, fome, humilhação, fica doente, porque atrás dele tem um lobo devorador, que é o líder dele, que coloca ele lá em um campo, em uma roça, em um deserto, e deixa o coitado lá arrebentado. Influencia até largar emprego, largar família, fazer cirurgia para não ter bebê. Ensina, abençoado. Esses homens são terríveis. Mas eu vou generalizar que todo pastor de congregação, todos, porque todos eles, irmão, calma aí, todos eles têm um contexto, porque senão a Bíblia, a palavra estaria entrando em contradição, quando em Efésios capítulo 4, versículo 11, diz que Deus deu dons aos homens, uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Então isso significa que o dom foi distribuído nos corações dos verdadeiros para edificação do corpo de Cristo. Então não é todos que são. Entendeu? Porque se eu generalizar todos, aí também já vou estar pecando. Um exemplo que eu dei à minha esposa hoje de manhã, eu vinha conversando com ela, e onde eu moro, tem um pastor. Você precisa ver a simplicidade do homem. Pastor de igreja famosa, de nome, centenária, tá? Você precisa ver, coitado, a simplicidade do homem. Todo mal vestido, carrinho todo arrebentado, coitado, na porta, que se eu pudesse eu dava um carro novo para ele. Você precisa ver. Agora, teologicamente falando, tem nada, irmão. É só o sangue de Jesus, tem poder, tem poder. É só Salmo 23 e 91. Mas você olha, você não vê ali um lobo ganancioso.
tem lá, né, como eu falei, os seus erros, campanha do sal, campanha disso, que quem teve os olhos iluminados não aceita mais. Mas não é um cão guloso para eu generalizar que todo é ladrão. Não, abençoado, calma aí, abençoado. Calma aí, não é assim não, tá? Bem como não significa que todos em graça não são também avarentos. Entendeu? A espada que corta para Chico, corta para Francisco. Não significa que todos que estão vivendo o evangelho da graça, que não são gananciosos, e que não existe lá um sentimentozinho de um lobo. Como eu dei exemplo para vocês, algumas pessoas que se aproximavam, vamos pregar o evangelho da graça, mas deixa isso aqui é bom. Como tem um lá na capital paulista, que disse assim, não, dízimo tem que dar, ninguém vai pagar aluguel com cenoura, ninguém vai pagar aluguel com batata. Em graça. Viu? 2 Pedro, capítulo 2, versículo 2. E muitos, olha, só para cada um por sua parte. Isaías 56, 11. Cada um por sua parte. Mas eles não vão sozinhos. Cada um segue os seus caminhos por causa da ganância. Cada um vai por sua parte. Mas eles não vão só, olha lá. Até parece que está dentro do mesmo contexto. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. A verdade de Deus tem sido blasfemada por esses homens, por esses cães gulosos, por esses maus obreiros, por causa da falsa circuncisão. 3. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas. Por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas. Queridos, nós estamos conversando, agora eu vou falar na gravação, nós estamos conversando com alguns irmãos de Feira de Santana, beijo para os irmãos de Feira, lá tem quase 30 irmãos, eu acho, vivendo o evangelho, ouvindo as mensagens, solicitando lá nossa presença para dar um apoio. E eu joguei a responsabilidade para eles. Eu falei, vocês querem se reunir? Vai existir custo. Aí, irmão, mas não é receber de graça e dar de graça? Vai pagar o aluguel com a graça? Vai pagar a luz com a graça? Vai pagar a internet com a graça? Vai comprar uma câmera com a graça? É dinheiro, meus irmãos. Porque no sistema religioso tinha dinheiro, tinha investimento, tinha tudo. Mas era com fingimento. Aí eu falei para eles, vocês querem se reunir? Vai ter um custo. Talvez um aluguel. Tem muito irmão, não vai ficar na casa de alguém. Querem se reunir? Vai ter um aluguel. Vai ter um equipamento de som. Vai ter cadeiras. Estão se reunindo, começaram a se reunir. Estão me chamando lá. Pronto, a gente vai lá dar uma força. Entenderam, abençoado? Porque existe um custo. Mas não pode ser por avareza, fazendo negócio com palavras fingidas. Querido, vamos fazer uma campanha aqui para Jesus. Pega o seu envelope. Irmão, palavra fingida, irmão. Querido, vamos fazer um desafio aqui com Deus. Você vai dar X ou Y. Palavras fingidas. Isso é ser cão guloso. Teve um abençoado aqui nos comentários aí no YouTube. Disse assim, mas vocês pedem cooperação. Eu falei, sim. Mas o texto de Paulo, ele disse que dá com amor e com alegria, não era estar dando dinheiro, era estar dando alimento. Eu falei, sim, a gente já leu isso aqui também. Ninguém aqui está dizendo que era para dar dinheiro. A gente leu o contexto e explicou. Mas você disse que está pregando o evangelho de graça e monetizou o canal no YouTube. Eu falei, o YouTube é uma empresa que ganha com o nosso conteúdo. Então observe que as pessoas se tornam tão avarentas, tão mesquinhas, porque estão na graça. Não estou generalizando. A ponto de achar que tudo agora é pecado, quando você diz assim, irmãos, tem um custo aqui, irmão, que pode ajudar aqui, irmão? Irmão,
Aí vocês mesmo que estão me acompanhando aí, por favor, me perdoem se o áudio estiver ruim. Deu problema na mesa de som. Eu vou pagar pela graça? Eu vou pagar por fé? Ou alguém, os irmãos, ou nós vamos ter que dar as mãos para resolver? Agora, é muito fácil criticar e não resolver. Entenderam, abençoados? E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre as quais, de largo tempo, não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. São os maus obreiros, olha lá, Judas capítulo 1, versículo 16, olha lá, estes são murmuradores. Pense em um povo, os cães gulosos, os maus obreiros, são murmurentos, abençoados. Eles ficam assim, ó. Ih, rapaz, que negócio é esse? Aqui tinha mais de 200 membros, agora só estou vendo aqui a metade. Ô tesoureiro, como é que está aí as finanças aí? É, pastor, caiu aqui pelo menos uns 40%. Ih, rapaz. Reunião ministerial final de semana, vamos puxar a orelha dos pastores setoriais, congregacionais. Ô Giovanni, ô Alex, ô Sandro, tá batendo a meta? Ah, pastor, veja bem, chegou aí esse vírus aí, quero saber, dê seu jeito, dê seus pulos. Mas veja bem, pastor, dê seu jeito, invente campanha, projeto, propósito, casamento para os encalhados, bazar. Falar em bazar, nós estamos aqui recebendo várias roupas, tal, e aí nós colocamos um varal solidário e manda as pessoas pegarem as roupas. São roupas boas, que eu digo, que você não veste, não vem para cá dar furado e rasgado. Você não está usando porque não está dando para você, ou você enjoou, tá bom, outras pessoas vão aceitar. Mas não dá o que não presta, não. Dê alguma coisa que vai ser útil para a pessoa. Eu visto um monte de roupa que os meus irmãos me dão. Então, queridos, a gente vai fazer um bazar solidário, aí o pessoal ficava tudo assim, ó. Pode pegar aí, pode pegar. Só pega se for usar. Não é para pegar para vender, não. Mas é de graça, irmão. Não é de graça, pode pegar. Ah, mas é porque as igrejas fazem aí e cobram. Eu falei, não, meu irmão. A gente não vai cobrar, não. Pode pegar e entendeu? Mas os cães gulosos, os maus obreiros, eles querem obter vantagem em tudo. Se faltar um centavo, se ele tiver que ajudar alguém, ele já vai estar ali com a mente. Você já viu esses vídeos desses maus obreiros, desses cães gulosos? Eles param, outro dia eu estava vendo a hipocrisia, para dar ibope no canal no YouTube, eles param o carrão deles, aí vai passando uma senhora no meio da rua, catando latinha. Aí um dos tais, tem vários, mas um dos tais correu, abriu a carteira e o colega filmando. Tem que filmar, né, irmão? Tem que passar na Gro, não vou dar ibope para Gro. Tem que passar na Gro. E aí ele correu, abriu a carteira, tirou lá a nota de 100, novinha, de 100. Se eu lhe der isso, a senhora vai para casa, vai se alimentar? A senhora, eu vou. Isso a senhora ganha em quanto tempo vendendo latinha? A senhora, em uma semana, 2 semanas, 15 dias. Ele, toma. A senhora, coitada, chega os olhos a brilhar e o parceiro está ali, filmando. Não, eu vou lhe dar outra. Tome mais aqui, ó. E aí, posta para os seguidores ver. Mas é interessante que quando eles fazem isso e toca a trombeta, lá mesmo tá Pix, conta não sei o quê, BBB, bababá, para você se sensibilizar com aquela ação e investir nele. E aquilo que ele repassa é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. Para que isso? Eu preciso ter que mostrar para alguém, se você ajuda, se você coopera, o que é que eu vou fazer e postar e mostrar para quê? Eu já falei, queridos, se você não tem prazer de ajudar, de contribuir com amor e alegria, por favor, não faça. Não faça. Está aí minha esposa por testemunha. Eu vim falando com ela hoje. Temos algumas pessoas em mente que até nos ajuda financeiramente a pagar um aluguel,
Mas eu já falei para ela, e estou falando aqui para vocês, que eu simplesmente não quero receber. Mas por que, irmão Elcio? Porque aquilo que você não desfruta, você não é obrigado a financiar. Você não é obrigado a ajudar. Para quê? Entendeu? Então eu não quero, irmão. Não quero. Eu não quero alguém chegando assim dizendo, irmão, toma aí, eu quero quitar isso aí. Agora eu não concordo com essa reunião, eu não concordo com louvor, eu não concordo com pregação em data show. Ó, mesmo, se você não concorda, tem alguém que concordou e passou esse material aqui em 10 vezes no cartão, que a gente lutou para pagar e graças a Deus pagamos. Se você não concorda, teve alguém que chegou e viu que estava sem uma caixa de som e deu uma caixa aqui. É simples, mas a gente não tinha condição de comprar. Se você não concorda, tem aqueles que concordam e se esforçam para manter. Entendeu, amado? Sabe por quê? Porque eu não sou nem um cão guloso, nem um avarento, não. Aí, ó. Então, certo assim, olha. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Oi, irmã. O irmão chegou com um carrão, aquele que chegou com a bicicleta não recebe nem a paz do Senhor mais. Mas o irmão que chegou com o carrão, oh, glória, homem de Deus, Deus é contigo, varão. Ah, interessante, aí o irmão que chegou, não estou desmerecendo que está chegando de bicicleta, mas o irmão que chegou com a bicicleta, ele não fala assim não, você é um abençoado. Agora o que chegou de carro, bênção de Deus, admirando as pessoas por interesse, de olho. E nós víamos muito isso no sistema. O irmão que era abraçado, que era beijado, até que chegou alguém de classe alta. Admirando as pessoas por causa do interesse. Venha almoçar na nossa casa, venha comer na nossa casa, venha para a praia comigo. Eu digo, não, vá. Estão querendo comprar, quer me conquistar, me conquiste, irmão. Mas não queira me comprar, não. Sabe por quê? Porque você percebe quem faz por amor, por gratidão, porque quem te ajuda, porque te ama, porque quer ver o teu bem. Quem está contigo porque gosta da tua companhia e quem está andando com você por interesse. Ai, glória! Terra! O teu valor não está no que você tem, está no que você é, irmão. Eu gosto mais daquele que aquele me ajuda. Eu me apego mais àquele porque aquele ali chega junto. Querida, a tua recompensa não vem de quem tem para te dar. Tem do Deus que supre tudo em todos. João capítulo 10, versículo 12. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Por quê? 13. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu lembro que alguns lobos das nossas vidas, ou alguns mercenários, diziam assim, ó, se vocês... Mas não falava assim não, irmão, não é assim não. Ó. Eu vou interpretar aqui. Não é assim não. Irmãos, queridos, meus amados irmãos, se vocês não nos ajudar, infelizmente não vai ter como a gente manter essa estrutura. A gente vai ter que ir para outro lugar, porque está difícil, irmão. Não é assim. Sabe como era? Se vocês não bancar,
Se vocês não financiar a família pastoral... Já ouviram isso? O meu filho está numa escola simples particular. Não é pública eles não aceitam. Particular. Meu filho está numa escola simples, eu preciso colocar o meu filho numa escola melhor. Se vocês não financiar isto, eu vou embora e abandono vocês. Claro, aí eu dizia, já vai tarde. Por quê? São mercenários. Olha lá a irmã de verde lá, parecendo um pé de alface. Cadê a irmã? Pneu do carro aí, irmã? E aí, vai bancar o pneu do carro, irmã? A irmã é cabeça branca. Bancar o pneu do carro. E a carne de sertão, charque, hein? Ô, glória! Se vocês não bancar charque... São mercenários abençoados. São lobos cruéis. Não poupam o rebanho. Se vocês não me investir... Aí eu lembro da minha esposa, coitada, fez um sacrifício para comprar uma camisa nova e deu lá a sargentona. E a sargentona botou a camisa, ficou bonitinha, né? Aí certa feita alguém chegou e presenteou também com a camisa. Só que detalhe, a outra camisa era melhor do que a minha esposa deu, que também não era ruim, mas era inferior àquela que a outra pessoa deu. A dita cuja chegou assim, ó, e disse assim, ó: ainda fez questão de chamar a mesma, a minha esposa. Você que conhece de marca, lê aqui. Minha esposa foi, leu, disse realmente, ó. Ela disse, pois é, tem que dar o melhor. Um tapa na cara da minha esposa que tinha presenteado a minha esposa ganhou um tablet. Eu doido por tablet, eu não sabia mexer em nada, nem no celular eu sabia mexer. Varoa, me dá esse tablet. A minha esposa disse, filho, é para os meus trabalhos. Não vou te dar, não. Para me dar, ela não dou. Me dá, não dou. Aí a sargentona chegou. Eu sempre tive vontade de ter um tablet. A minha esposa falou, Elcio, e aí eu dou? Eu falei, é seu, né, minha irmã? Ela deu. Mas eles sabem persuadir, afinal de contas você está debaixo da cobertura pastoral deles. Entendeu, abençoados? São mercenários, trabalham por dinheiro, são cães gulosos. Olha lá, 1 Pedro 5:2. Apacentai o rebanho, o modelo, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, abençoado. Ânimo pronto, tem que ter prontidão de espírito. Eu não faço isso aqui, não estou dizendo que eu sou seu pastor e que você é ovelha. É um exemplo. Eu não exerço isso aqui debaixo de angústia, como eu falei ontem no YouTube, dizendo que eu estou em batalha espiritual, orando por você, e que Deus está me mostrando aí o diabo e o inferno se levantando contra você. Não! Eu não faço isso aqui por pressão, não. Eu faço isso aqui por graça, por amor. E vocês também, eu acredito que a recíproca é verdadeira. Que ninguém está aqui obrigado. Até aqueles que estão na gravação, ninguém é obrigado a nada. Tá bom, pessoal? Tem que ser de ânimo pronto. Se não houver prontidão de espírito, voluntariedade, não faça, abençoado. Deus não recebe nada por obrigação, por medo. É amor e alegria, gratidão. 5:3. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Romanos 16:18. Porque os tais, os maus obreiros, os cães gulosos, porque os tais não servem ao Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas, enganam os corações dos simples. Eles enganam. Tem mais? E encerramos aqui, Filipenses 3:18. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Porque, 19, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas.
2 Timóteo 3,6, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. 7, nós encerramos, que aprendem sempre. Agora, aprendem o quê? Aprendem o erro. Aprendem a malícia, o engano. Aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. Mas estão sempre aprendendo alguma coisa. É a tática disso. É o propósito daquilo. É a estratégia daquilo. E aí coloca Deus no bolo. É porque Deus me inspirou aqui. Porque Deus está me orientando por isso aqui. Não está orientando coisíssima nenhuma. Eles aprendem sempre e nunca chega o conhecimento da verdade. E não tem interesse algum de chegar o conhecimento da verdade. Amém, queridos? Graça e paz. Guarde essa reflexão no teu coração.